mais uma mesa redonda que vem associada a esse nosso GT, que tem a sua 9ª reedição, juntamente com todo o Seminário Nacional de Sociologia e Política. E a ideia dessa mesa, que se chama Avaliação da Segurança Pública pós-ditadura, parece que vem num momento muito propício, não é isso? Ontem à noite hoje de madrugada, hoje ainda, né? Votaram pelo impedimento da presidente Dilma, em um processo, eu não vou, claro que os senhores sabem que o direito depende de relações de poder, depende de interpretações, depende de um monte de coisa, num processo que eu particularmente acho viciado do começo ao fim, enfim. Mas eu estou dizendo isso porque ontem à noite, na abertura do evento, quem estava lá viu o professor Eduardo Barra chamando a atenção para o fato que um dos alvos desse processo de endireitização do Brasil, um dos alvos são exatamente as ciências sociais. Não é isso? O governador Alckmin já se manifestou a respeito, que esse pessoal não faz nada, não tem nada de prático, enfim. Isso não é só uma expressão do Alckmin. Ele, na verdade, representa uma tendência muito forte de, vejam, não é exatamente calar as ciências humanas. E aí o alvo principal, não sei se vocês têm acompanhado, eu tenho, o alvo principal são as ciências sociais. A sociologia, em particular, aparece cada vez mais como aquela disciplina, como diria o Bourdieu, o professor Pierre Bourdieu, como uma ciência que incomoda. E não tem jeito, é assim mesmo. Ciências sociais, sociologia, ciências, elas existem para incomodar, não é isso? Para criar problemas, principalmente, para fazer diagnóstico e, eventualmente, apresentar algumas soluções. É muito curioso que, nesse processo, nós tenhamos vários casos pontuais pelo Brasil, em que juízes, em que Polícia Federal fizeram intervenções em universidades para que os alunos não se manifestassem, para que professores não falassem. Uma professora, eu não sei, mas é uma professora americana aqui no Brasil. Oi? Italiana. Uma professora italiana foi conduzida, a Polícia Federal foi, dizendo que ela estava violando o Estatuto do Estrangeiro e tal. Então vocês têm ideia do nível em que nós estamos entrando. Bem, como é que se faz em situações como essa? Eu vivi uma parte, né, da ditadura 64, que pude reviver tudo isso, que podemos reviver tudo isso com a ação das polícias nos bairros pobres e de periferia, que continuam agindo como ditaduras, né, ou a serviço de ditaduras de privilégios nesses bairros. Eu não vejo outra solução senão de continuarmos a intensificar o debate. Não é isso? Quer dizer, um pouco continuar indo para cima. E nesse momento, mais do que nunca. Segurança pública, como os senhores e as senhoras bem sabem, é um calcanhar de Aquiles e foi a região das instituições brasileiras pós-ditadura menos mexida. Os esquemas estão de pé e, claro, uma parte do que o atual governo, com o qual eu não tenho, na área de segurança pública, eu acho que todos mais, se não conservadores, paralisados, né? O PT tinha um conjunto de proposições muito progressistas, vamos mudar isso, mudar aquilo. Quando chegaram ao poder, assumiram que não, vamos deixar as coisas como estão. E não se esqueçam que, pelo menos no estado de São Paulo e em vários outros lugares, exatamente o grande núcleo de reação às políticas do governo foram exatamente as polícias. Polícia Federal, que é autonomia, aliás, todo mundo quer, não é isso? Autonomia para Polícia Federal, as polícias militares nos estados, principalmente no estado de São Paulo, mas também, não esqueçam, o diretor, comandante-geral dessa PM Zona, dessa PM Federal, que é a Guarda Nacional, deu uma declaração insultando a presidente. Isso em qualquer lugar, o cara estaria em cana.
não é isso? Seria inaceitável que um país democrático, etc., que alguém, ocupando o lugar que ele ocupava, se manifestasse. No entanto, quem são as pessoas sistematicamente nesse processo condenadas, etc.? São os movimentos dos praças. Os praças, as categorias de base, como se costuma dizer, das polícias civil e militar, têm sido sistematicamente tratados, sistematicamente não, desde sempre, tratados como cidadãos de quinta categoria, sem direitos, sem direito ao devido processo legal, utilizando, então é muito curioso, porque a ditadura dos quartéis, ela se exerce com esses mesmos praças junto às populações pobres. Porque são o policial que vai para a favela, que vai para o bairro pobre, etc., a sua origem não é muito distante dessas pessoas. E sofrem esses mesmos policiais uma espécie de, como eles costumam dizer, uma espécie de ditadura do regime disciplinar do Exército dentro dos seus quartéis. Então vocês imaginem que é uma situação, um processo, um sistema que acaba criando um círculo vicioso que, por vezes, a gente acha assim, isso não vai parar. Quer dizer, eu particularmente, com esse processo de indireitização, eu acho que esse processo todo vai ser forçado, porque o que diz uma parte aí? Claro, vamos ouvir os argumentos da extrema-direita como se for uma espécie de lado mais profundo desse processo mais conservador. O que eles dizem? Que não pode desmilitarizar as polícias, que tem que deixar tudo do jeito que está, dar autonomia para a Polícia Federal, não é isso? É claro que, por mais que sejam grupos extremados que dizem isso, eles refletem, de alguma forma, os porões ou uma maneira de pensar da sociedade brasileira. Bem, nada mais urgente, portanto, do que nós discutirmos intensamente esse tema e essa é a intenção dessa mesa. Essa mesa é composta pelos professores Luiz Antônio e Francisco de Souza, umas condições para vir para essa mesa chamada Luiz. Só eu é que posso me chamar Pedro, que eu vou coordenar. Luiz Antônio e Francisco de Souza, que ali está, um querido amigo. Essa mesa é uma mesa também assim de gente amiga, que vimos discutindo já há muito tempo essa temática. O professor Luiz Antônio Bogoquias, professor Luiz Antônio Francisco de Souza é do campo da Unesp de Marília. Professor Luiz Antônio Bogoquias da Católica de Pelotas, e aqui o professor Luiz Lourenço da UFBA, da Federal da Bahia. Então nós tentamos não só contemplar, se bem que o tom desta mesa, os especialistas dessa mesa tenham mais uma entrada no sistema penitenciário, seja o grande debate. O professor Luiz Antônio Francisco de Souza já há um bom tempo vem discutindo as questões relativas à desmilitarização, à polícia militar, enfim. Professor Lourenço tem estudado as questões das facções e o sistema penitenciário, e o professor Luiz Antônio Bogoquias também. Então, a ideia é falar da segurança pública pós-ditadura, e, claro, vocês poderão observar que haverá uma espécie de eixo focado um pouco mais no sistema de punição, nas formas de encarceramento e por aí afora. Eu agradeço penhoradamente os amigos que aqui estão. E sem mais, a gente conchavou aqui um pouquinho antes. Vamos começar pelo professor Luiz Antônio Francisco de Souza, a quem eu agradeço a presença. Luiz, contigo. Muito obrigado.